Olá, estamos aqui com o advogado Rodrigo Gindre, que vai falar para a gente aqui de assuntos muito importantes sobre advocacia preventiva. Rodrigo tem especialização em direito público e processo civil, numa experiência de mais de 20 anos. Muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui na Interativa, estar participando desse especial jurídico. Muito obrigado, Silvana. Obrigado toda a revista Interativa, toda a equipe. É um prazer enorme estar com vocês aqui. E nós hoje vamos trazer alguns tópicos muito importantes para as pessoas terem uma nova visão do que é essa advocacia preventiva. E o que é essa advocacia preventiva? O que consiste essa advocacia? Bem, Silvana, caros telespectadores, a advocacia preventiva, ela é um novo jeito de advogar, é um novo olhar sobre a advocacia, porque hoje, ainda hoje, muitas pessoas veem o advogado como alguém que tenha muitos livros no seu escritório, alguém que vai no fórum levar e trazer processos, alguém que cuida de apenas processos judiciais, e a advocacia preventiva ela é muito mais do que isso, ela é muito mais ampla do que isso. Ela não é apenas o advogado que atua dentro do processo judicial. Pelo contrário, o advogado, hoje em dia, ele não quer que as pessoas tenham processos. Ele quer evitar que os problemas aconteçam. Ele quer que a solução do seu cliente seja resolvida ao menor custo e ao menor tempo possível. E essa questão, muitas vezes o empresário pensa assim, vou ficar pagando por mês um advogado e não estou ocupando os serviços. Fala um pouco, então, como que é essa assessoria e de que forma pode ser feita a prevenção na prática? Perfeita pergunta, Silvana. Hoje, as pessoas ainda veem o advogado numa situação transacional. Eu te pago os honorários, tu me dá o resultado do processo. Então, nesse novo jeito de advogar, com a advocacia preventiva, o advogado vai estar sempre à disposição do seu cliente para que o cliente tire todas as suas dúvidas que tenha. Porque, como nós vivemos em sociedade, nós estamos constantemente sendo bombardeado por problemas, né? Nós vivenciamos em sociedade, nós vivemos com outras pessoas. Então, a todo momento, Silvana, nós temos decisões importantes a tomar na nossa vida. E que bom não seria se essas decisões pudessem ser amparadas com uma consulta prévia por um advogado. Que ele olhasse, por exemplo, o contrato da compra e venda de um carro, de uma casa, e pudesse dizer para o seu cliente, olha, aqui tem que arrumar essa cláusula aqui, porque isso aqui no futuro pode vir a dar um problema. Então, a advocacia preventiva, ela ataca na prevenção do problema, evitar que problemas aconteçam. E se eles aconteceram, que eles sejam menores possíveis, né, porque sai mais barato para o cliente a resolução do problema desta forma. E a questão das novas tecnologias? De que forma, então, tu consegues usar as novas tecnologias nessa advocacia preventiva? Perfeito, ótima pergunta. O advogado, então, como ele sempre foi visto como alguém que leva e traz processos do fora, alguém que está sempre lendo livros, né? O advogado, ele também tem que se adaptar aos novos tempos. Então, esse advogado com esse perfil mais conservador está ficando para trás, ficou no século XX. No século XXI, o advogado, para estar à frente, na vanguarda, para poder orientar bem o seu cliente, primeiro, ele tem que ter uma visão multifocal, não só do direito, mas de psicologia, de economia, para poder dar a melhor decisão para o cliente possível. E ele tem que estar adaptado às novas tecnologias. Ele tem que ter um programa de gestão no seu escritório, na sua vida profissional. Ele precisa ter um gerenciador de processos, de prazos, e ele precisa estar sempre buscando como o direito está sendo pensado nos tribunais. Como o direito, porque os tribunais são reflexos da sociedade. E o direito está a todo tempo mudando, por uma mudança social. Então, o advogado, ele precisa estar antenado a isso, ele precisa estar ligado. E como é que ele faz isso? Só através das novas tecnologias. E essa questão da pandemia também, né? Os processos virtuais, a Justiça Federal já está toda digitalizada. Então, como que tu vê essa questão hoje, com a pandemia, com muitos contratos precisando incluir
cláusulas que antes não existiam, né, de demandas que não existiam anteriormente, e como prever isso num contrato de advocacia preventiva. Perfeito. O judiciário, então, sendo ele o reflexo da sociedade, ele também está evoluindo. A Justiça Federal e a Justiça do Trabalho já há muito tempo estão trabalhando só com processos eletrônicos. Né? A Justiça Estadual, que é outra forma de justiça, que é o fórum, né? Os processos acabaram que ainda tinham muitos processos físicos. Então, com a pandemia, o movimento em direção ao processo eletrônico se acelerou muito. Hoje, todos os processos físicos estão sendo digitalizados. E essa digitalização dos processos modificou também a dinâmica da advocacia. Porque antes, às vezes, o advogado pegava um processo, não conseguia contato com o seu cliente, precisava de um documento, ficava 30, 40, 50 dias com o processo porque precisava. Hoje não é mais assim. Passou o prazo, por ser ele digital, o processo já vai adiante. Então, a dinâmica da advocacia mudou muito. E é uma coisa revolucionária, né? Então, o advogado ele precisa estar adaptado a essa mudança de cultura, né? Através das novas tecnologias, dos processos eletrônicos, para ele não ficar ultrapassado. E quando tu fala no teu artigo aqui da Interativa que o advogado ele precisa ter um propósito, que esse é um pilar importante, fala sobre isso. O propósito é uma das coisas mais importantes que nós temos dentro da advocacia, porque, além de ter um trabalho onde nós somos uma atividade meio que busca um fim, que é a realização da justiça, nós temos que saber o porquê que a gente faz isso. Só pelo recebimento dos honorários, que são o nosso salário, ou por algo a mais? O que nos motiva a acordar toda manhã para ir trabalhar e dar a melhor solução para o nosso cliente? Isso é o porquê, isso é o nosso propósito. É uma missão que nós temos dia a dia. Porque a maioria das pessoas, elas sabem o que fazer, e o como fazer, e quando fazer. Mas e o porquê fazer? Então, nós temos como propósito, eu tenho como meu propósito, que é agir e lutar pela satisfação do cliente. Todos os dias. Essa é a minha bússola. Quando eu estou perdido em alguma solução a dar para o meu cliente, eu penso nisso, e aí isso me mantém sempre nos trilhos e em constante evolução. Que fantástico. Então, estamos aqui com o Rodrigo Gindri, que trabalha há mais de 20 anos no mercado de Santa Maria, na questão dos processos civis, na questão da advocacia preventiva, contratos, e o universo é muito grande, né, Rodrigo? Porque envolve toda uma questão jurídica das empresas e as diversas relações. Muito obrigada por participar conosco e sucesso sempre. Muito obrigado, Silvana. Eu que agradeço a oportunidade e sucesso a todos aqui da Revista Interativa, e que tenham cada vez muito mais sucesso, que é o que a gente deseja para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.